A temporada 22-23 chegou ao fim. Falta apenas a grande final da Champions League entre City e Inter. E é sempre bom ver os principais jogadores levando seus clubes ao sucesso em diferentes níveis. Hoje, queremos olhar para os jogadores que chegaram em um novo clube nessa temporada, por quantias razoáveis e foram realmente úteis. Bem-vindos ao Gol FC e as 10 melhores barganhas dessa temporada. E para começar essa lista, não há outro senão Kviat Kvaratskhelia. O Napoli comprou o atacante georgiano por 11 milhões e meio de euros no verão passado e ele tem sido uma ótima adição. Sim, Osimhen marcou praticamente todos os gols, mas ousamos dizer que o Napoli não teria vencido o Scudetto se não fosse por seu novo ponta esquerdo. A temporada de estreia do jogador de 22 anos no Napoli é para os livros. Em apenas o seu primeiro ano, ele ajudou o Napoli a vencer o Scudetto pela primeira vez em 33 anos. Ele terminou a temporada como o melhor provedor de assistência na Série A, além de estar entre os 10 maiores artilheiros da liga. Seus números na temporada é de 14 gols e 17 assistências, juntando o italiano e a Champions, e já está recebendo comparações com Maradona. Afinal, foram os próprios torcedores do Napoli que o apelidaram de Varadona, não muito tempo depois que ele chegou. Hoje ele vale 85 milhões de euros. Que penchincha, cara. Foi um excelente negócio. Vocês sabem quem mais foi um ótimo negócio? Julian Álvares. O City o contratou por cerca de 22 milhões de euros no ano passado, e ele tem sido uma revelação absoluta, talvez o melhor atacante reserva da Europa no momento, embora dificilmente comece os jogos pelo City, talvez por causa do ciborgue norueguês que eles têm na frente. Álvares ainda conseguiu marcar 20 gols nessa temporada. Para contextualizar, ele superou todos os jogadores do Chelsea nessa temporada. Além disso, ele teve aquela incrível sequência na Copa do Mundo, onde acabou sendo o terceiro artilheiro e ajudou a Argentina a ganhar o troféu pela primeira vez em 36 anos. Se o City tivesse esperado até depois da Copa do Mundo para contratá-lo, teria gasto talvez 5 vezes o que gastou no ano passado. Você pode perguntar ao Chelsea, que contratou o Enzo após a Copa do Mundo por um valor absurdo, cerca de 121 milhões de euros. Agora, um atacante que ninguém esperava ser um bom negócio é Alexander Lacazette. Quando ele deixou o Arsenal no verão passado, todos pensaram que ele estava acabado e só voltaria para casa para se aposentar, mas Laca estava determinado a provar a todos que estavam errados, e ele fez exatamente isso. O francês voltou ao seu clube de infância, o Lyon, de graça no verão após o término de seu contrato com o Arsenal, e não esperávamos que ele fizesse muito, mas ele nos surpreendeu bastante e vimos ele lutando com o Mbappé pela artilharia do campeonato francês. Lacazette com 27 e Mbappé com 28. Outro cara que estava livre na última temporada foi Kolo Muani. O Eintracht Frankfurt o contratou de graça após o seu contrato terminar com o Nantes, e eles ficaram mais do que felizes com isso. Ele é atualmente o segundo artilheiro da Bundesliga, 15 gols, e contribuiu com 40 gols em 45 partidas em todas as competições nessa temporada. Por não pagar absolutamente nada por ele no ano passado, o Eintracht pode estar ganhando uma fortuna com a sua saída nesse verão, com o Bayern de Munique realmente interessado em trazê-lo para a Allianz Arena. Hoje, o atacante francês de 24 anos está avaliado em torno de 65 milhões de euros. Mas embora algumas dessas barganhas possam ter sido uma surpresa para os clubes, a Roma sabia desde o início o que esperar de Paulo Dybala. Quero dizer, deu uma olhada de como eles o receberam em Roma, depois que ele veio da Juve de graça no verão passado. Ele quebrou o recorde de vendas de camisas de Ronaldo em 24 horas, e o argentino realmente não decepcionou os romanos. Apesar de lutar contra lesões em diferentes pontos da temporada, Dybala ainda conseguiu participar de 25 gols em 37 jogos nessa temporada. Seu desempenho foi determinante para Roma chegar à final da Liga Europa. Ele inclusive marcou o gol na final, mas o Sevilla acabou levando a melhor nos pênaltis. Ele também trouxe uma certa experiência para o time, já não é mais um garoto, tem 29 anos, e os jogadores da Roma realmente se beneficiaram disso. Mas não apenas os atacantes que estão voando nessa temporada. Veja Antônio Rüdiger, por exemplo. O zagueiro alemão se juntou ao Real Madrid de graça no verão passado e tem sido muito bom para eles. Rüdiger é um zagueiro, mas ele também
também operou nas posições de lateral direito e lateral esquerdo quando o Ancelotti precisava dele. E você sabe como o Rudiger é. Ele sempre traz consigo aqueles momentos realmente grandes. Ele teve aquele desarme importantíssimo contra o Chelsea, coincidentemente seu ex-clube, nas quartas de final da Liga dos Campeões. E também lutou muito bem com o Haaland na semifinal contra o City. Falando em City, sua nova aquisição defensiva também foi uma barganha. E claro, estamos falando de Akanji. O City contratou discretamente o zagueiro suíço do Borussia por 17 milhões e meio de libras em setembro do ano passado. E ele imediatamente se encaixou no time. Ele tem sido tão sólido e também muito versátil, tendo sido utilizado como zagueiro, lateral esquerdo e lateral direito nessa temporada. Certamente ajudou muito o time de Guardiola. No que diz respeito aos goleiros, Nick Pope deve ser uma das melhores barganhas dessa temporada. O Newcastle pagou cerca de 11 milhões e meio de libras por ele no verão passado e ele tem sido muito valioso para eles. Os Magpies, apelido do Newcastle, acabaram conseguindo uma vaga na Liga dos Campeões graças a uma defesa mais sólida e Pope é um dos caras que você tem que agradecer por isso. Ele teve 14 jogos sem sofrer gols na Premier League, clean sheets, e ainda há uma pequena chance que ele acabe ganhando a Premier League Golden Glove nessa temporada, ou seja, foi um excelente negócio. Mas o clube da Premier League que definitivamente conseguiu o melhor negócio quando se trata de goleiros nessa temporada é o Nottingham Forest. Primeiro, eles não pagaram nada por Dean Henderson, que defendeu um pênalti e manteve um placar limpo que ajudou o Forest a vencer o seu primeiro jogo em casa na Premier League em 23 anos. Então, quando Henderson se lesionou, eles saíram e conseguiram um goleiro 3 vezes campeões da Liga dos Campeões, em Keylor Navas, que vem fazendo defesas incríveis desde que foi emprestado em janeiro. O goleiro costarriquenho foi fundamental para o tradicionalíssimo time inglês se manter na elite inglesa. Aqui está um exemplo para ajudá-lo a entender. Apesar de ingressar apenas em janeiro, Navas fez mais defesas do que Ederson na Premier League nessa temporada. Isso é loucura, não é? E já que estamos falando de goleiro, não podemos deixar de citar André Onana. A Inter de Milão não pagou absolutamente nada para trazê-lo para San Siro no verão passado, e o camaronês está provando ser um baita reforço. Inclusive, desde a sua chegada, tomou a posição do veterano Handanovic, que era ídolo da equipe italiana. Ele obteve 19 clean sheets nessa temporada, incluindo um na Supercopa Italiana, que lhe rendeu seu primeiro troféu com o clube. Um na semifinal da Copa Itália contra a Juventus, que ajudou a garantir uma vaga na final, e um na semifinal da Liga dos Campeões contra o Milan. Ou seja, foi decisivo nos momentos mais importantes da temporada. Mais uma ótima barganha. E por hoje é só, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Qual dessas barganhas vocês acham que foi a melhor de todas, hein? Me conta aqui nos comentários. E espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!